Então dá para a gente entrar muito em uma fala que o senhor tem, que até viralizou um vídeo esses dias. Essa geração ela é pior do que Judas, porque essa geração serve a Deus e até quer ir para o céu. Judas, o propósito que ele tinha em andar com Jesus era diferente dos outros discípulos. Os discípulos queriam andar com Jesus porque se identificou com Jesus e queria o reino que Jesus estava oferecendo. Judas começou a andar com Jesus porque ele achava que Jesus ia garantir a independência para os judeus. Judas ele queria o quê? Uma independência humana, terrena e política. E quando Jesus mostrou para ele que estava falando de um outro reino, não de um reino da terra, Judas ele se decepcionou. Então, essa geração ela pode ser pior do que Judas nesse sentido também, de andar com Jesus, querer o que Jesus oferece, mas ainda assim o trai constantemente. E vou um pouquinho mais além, já que você tocou em Judas. Judas era crente? Era. Era, só não era cristão. É a contradição hoje. E tem como ser cristão sem ser crente? Hã? Tem como ser cristão sem ser crente, pastor? Sim, porque a proposta de Cristo não é nos fazer crentes. A proposta de Cristo é nos fazer cristão. Porque, à luz da Bíblia, crentes até os demônios são e estremecem. Uau. Então, qual é a grande crise hoje no evangelho pós-modernidade? É que as igrejas, independentes das suas denominações, regionalidades e estados e nações, elas estão cheias de crentes, mas escassas de cristãos. Outra coisa, elas estão cheias de crentes, mas não têm discípulos. Então, Judas era crente, ok? Sim. Judas não tomava ceia com Jesus? Tomava. Tomava. Não recebia ministrações de Jesus? Recebia. Não via Jesus operar milagres? Via. Era tesoureiro do ministério de Jesus? Um dos maiores cargos. Andava com Jesus, ok? Andava com Jesus, convivia com Jesus. E operou milagres em nome Jesus, de Jesus também, né, pastor? Entendeu? Viu Jesus operar uma série de variedades de milagres. E por que eu digo que essa geração é pior do que Judas? Porque Judas nunca enxergou Jesus como uma pessoa primordial para a vida dele. Se você pegar todo o relacionamento de Judas e Jesus, você nunca encontrará Judas chamando Jesus de Senhor, sempre de mestre ou rabi, que é a mesma coisa. 3 anos convivendo com Jesus, ele nunca se submeteu ao senhorio do Cristo. Uau. Ou seja, em outras palavras, tu não exerce governo na minha vida, tu não manda em mim, eu não aceito estar debaixo do seu senhorio. Eu te enxergo apenas como uma fonte de lucro. Eu vou me dar bem em cima de você. E a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou te negociar. Porque eu quero me dar bem, eu quero ganhar dinheiro contigo. Então, qual é a grande crise? Por que essa geração é pior do que Judas? Porque elas enxergam apenas Jesus como mestre e como Senhor. Porque quando nós enxergamos Jesus como Senhor, nós nos tornamos escravos. Logo, perdemos a nossa própria vontade. E nós somos submetidos à vontade dele. E no cristianismo genuíno, autêntico, legítimo, proposto pelo Cristo da Bíblia, quem serve a Jesus não tem vontade própria. É a vontade do Cristo em nós. Não é o que eu quero fazer, é o que agrada ao Senhor. Uau. Então, o grande conflito e a grande crise dessa geração, que só enxerga Jesus como mestre, mas não se submetem, não querem obedecer, não querem seguir os passos de Jesus. É o negar a si mesmo. Aí você tocou num assunto
que é muito interessante em questão da graça da fé cristã. Porque quando Jesus ele morre na cruz, até morrer na cruz, e eu vou pontuar isso, em toda a trajetória do ministério de Jesus, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou. Porque cristianismo não é por obrigação. Cristianismo é voluntariedade, liberalidade, liberdade, amor e temor. Jesus apenas disse assim, se alguém ele coloca uma condicionalidade, quiser vir após mim, você não é obrigado a vir, é só se você quiser. Você pode seguir seu estilo, sua vida, seu prazer, segue em frente, porque realmente tem duas portas, tem a larga e tem a estreita. Você escolhe a porta que você quiser. Agora, desde o momento que você opta em me acompanhar e me seguir, as regras são minhas. O padrão de vida, eu que determino. Então, você não é obrigado a vir após mim. Mas se você desejar vir após mim, primeira coisa, morra para você. Se torne um defunto ambulante, que é o ato de negar a si mesmo. Morra em si mesmo para que a minha vida seja infundida em você. Segunda coisa, diariamente, ao amanhecer o dia, você tem uma cruz para carregar. E em terceiro lugar, você nunca poderá passar à minha frente. Isso é forte. Siga-me. Ou seja, é eu na frente e você atrás de mim. E quem é doido de deixar Jesus para trás? Mas a verdade que aí é que a gente está vendo, voltando a Judas, sim, o que a gente está vendo é justamente isso. É uma galera que não quer negar a si mesmo, é uma galera que não quer carregar a cruz e uma galera que passou à frente de Jesus. Infelizmente. Jesus se tornou para eles um objeto, uma fonte de lucro, um prazer momentâneo, como eu vos disse, um trago, uma dose, uma aventura. Cada um monta o seu Jesus, conforme o seu bel prazer. Por isso que ele não passa de um mestre. Porque quando a gente o tem como Senhor, ele é único. E é só tendo ele como Senhor que podemos bater no peito e dizer igual Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Justamente. Enquanto ele for mestre, a gente não consegue dizer isso. Não consegue. Não consegue. Pegando um gancho aí, o grande Nicodemos, que era o grande mestre, que entendimento profundo da lei que foi ter com ele, ele perguntou para Jesus, como mudar, como crescer, como nascer de novo? E chegou mestre, e ele sendo um grande mestre. Jesus disse, meu irmão, você quer mesmo a mudança? Então você tem que morrer. Você tem que nascer de novo. É o processo do novo nascimento. E estar dentro da igreja não é sinônimo de novo nascimento.